A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos em Cristo, aqui é o pastor Luiz Fabiano Leles. Nós estamos aqui em mais uma gravação da ministração das lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Para você que é novo aqui, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, compartilhar, fazer o seu comentário, porque dessa forma o YouTube entende que o conteúdo relevante acaba enviando para mais pessoas. E o nosso objetivo, os irmãos já nos acompanham, é contribuir com os professores da Escola Bíblica Dominical para que nós tenhamos uma EBD cada vez melhor. Quero lembrar aos irmãos e a você que é novo por aqui, que a nossa gravação ela é 100% amadora. A gente grava, eu gravo, num ambiente residencial. Então pode ser que você ouça alguns barulhos externos de carro passando, alguma coisa desse tipo, mas nada que vá te atrapalhar a entender e ouvir o estudo da Palavra de Deus. Pois bem, meus queridos, nós estamos estudando esse trimestre sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como a Igreja pode viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Na lição passada nós estudamos sobre a questão do transgênero, foi uma lição muito importante. E a lição desse domingo é a lição número 9, que vai falar sobre a visão bíblica do corpo. E o textual diz assim: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6, verso 13, parte B. A verdade prática diz assim: o corpo é o templo do Espírito Santo e, por isso, deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12 ao 20. Como sempre, nós não iremos ler, partindo do princípio que os irmãos já leram, os professores principalmente, já leram essa leitura em classe, para ganharmos tempo aqui no vídeo. Então, 1 Coríntios capítulo 6, verso 12 ao verso 20. Pois bem, irmãos, o que nós veremos nessa lição? Essa lição ela é muito importante, é uma lição principalmente no primeiro tópico, que tem muita informação, mas eu penso que às vezes muita informação acaba trazendo mais confusão do que esclarecimento. Neste caso, então, como o meu objetivo é sempre simplificar uma lição para evitar, para trazer um melhor entendimento, é o que eu vou fazer também nessa lição. Eu vou simplificar para que possa ela ser traduzida de uma forma bem clara, para que fique mais fácil tanto para o professor como também para o aluno entender essa lição. Bom, o tema da lição então é exatamente sobre o que a Bíblia fala sobre o corpo, qual que é a visão bíblica do corpo. E o que nós veremos nessa lição? Primeiramente, nós vamos ver no primeiro tópico sobre o processo da criação do ser humano. Nós vamos ver que esse processo da criação do ser humano começa muito antes de Adão, começa lá no coração de Deus. Nós vamos ver também o milagre da formação do corpo humano. Vamos ver que o corpo humano ele é um milagre da parte de Deus, a partir da matéria em que ele foi criado. Vamos ver também sobre a natureza material e espiritual do ser humano. Nós vamos ver que quando Deus ele criou o ser humano, ele o criou com duas naturezas, uma natureza material, outra natureza espiritual, sendo essa natureza espiritual dividida em dois elementos ou duas partes, e a natureza material dividida em uma parte e um elemento, que nós veremos com mais detalhe durante a lição. E um desses elementos, evidentemente, é o corpo, que é o nosso objeto de estudo nessa lição. Nós veremos também qual é a visão secular sobre o corpo, qual é a visão que a sociedade sem Deus, que o homem sem Jesus ele tem sobre o corpo humano. Vamos ver qual que é o posicionamento bíblico, ou o posicionamento da Bíblia sobre o corpo humano, a visão da Bíblia sobre o corpo humano, porque o homem sem Deus, o ser humano sem Deus, viu o corpo de uma forma. E a Bíblia ela tem uma visão do corpo diferente dessa visão que está aí nesse presente século.
E no final da lição, na conclusão, vamos ver qual deve ser a postura do cristão em relação ao seu corpo, ou seja, como o cristão deve se comportar em relação ao seu corpo, após entender a importância que o corpo humano tem para Deus. Aí você vai conseguir entender por que Satanás luta pelo corpo, né, do homem e como que ele empreende essa luta para possuir o corpo do homem. Quando eu falo possuir, não é possuir em questão de endemoniado, mas possuir em relação ao corpo do ser humano ser dominado pelo pecado. Pois bem, vamos ao nosso primeiro tópico então. Nesse primeiro tópico, nós vamos abordar sobre a criação do ser humano. Vamos ver aí o processo de criação do ser humano. E dentro desse processo, a primeira coisa que nós vamos observar sobre a origem da raça humana. E aí, muito fácil entendermos, conforme a imagem já está sugerindo aí, que toda a raça humana ela vai se originar a partir dos primeiros seres humanos criados por Deus, que todos nós sabemos que foi, pela Bíblia Sagrada, foi Adão e Eva. Então, a partir de Adão e Eva, toda a raça humana ela vai se originar. A raça humana aqui envolve os povos, né, de todo o planeta Terra. Então, aí está a origem da raça humana. E é interessante porque o ser humano é um ser singular, né, entre todas as formas de vida, porque quando Deus cria o ser humano, neste caso aqui Adão e Eva, Deus o criou diferente das demais criaturas, porque o homem ele foi criado à imagem e à semelhança do próprio Deus, diferentemente dos animais. E o próprio Deus é quem vai dar vida, vai soprar o seu fôlego de vida, que é o seu espírito, no ser humano. Em Gênesis 2, verso 7, diz exatamente isso. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, a raça humana, evidentemente, não importa a etnia, não importa a cor, a pele, não importa a nacionalidade, todos os seres humanos, toda a raça humana, ela se originou a partir de Adão e Eva, que foram os primeiros seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. O ser humano foi a coroa da criação de Deus. Todos nós sabemos disso. Bom, uma vez que nós entendemos então que a raça humana ela se origina dos primeiros seres humanos criados por Deus, que foi Adão e Eva, logo então nós vamos entender claramente que o ser humano não está numa sequência de processo evolutivo, como ensina a teoria da evolução ou evolucionismo. Você está vendo aí exatamente a imagem sugestiva, né? Porque a teoria da evolução ou evolucionismo ensina que o homem ele veio de uma evolução de espécies. Então o homem foi evoluindo, passando aí, né, pelo macaco até se tornar homem. Então nós sabemos perfeitamente pela Bíblia Sagrada, essa é a posição da Bíblia, essa é a visão da Bíblia, né? Que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o que nós podemos extrair disso tudo aqui é que a criação do ser humano não começa apenas em Adão. Pelo fato de não ser um processo evolutivo, a criação do ser humano começa em Deus. Todo o processo de criação do ser humano começa em Deus. E um Deus que conscientemente, propositalmente, né, e livremente resolveu criar o ser humano. Quando você vai em Gênesis 1, 26, quando, né, Deus olha para toda a sua criação e ele diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então foi Deus quem decidiu criar o homem. E ele vai fazer isso de uma forma muito especial. Vai fazer isso como a coroa da sua criação. Então, a raça humana ela não se origina de um processo evolutivo. Ela se origina dos primeiros seres humanos que foi criado por Deus, cujo processo de criação começa exatamente lá no coração de Deus, no desejo de Deus em criar o ser humano de forma diferente das demais criaturas. Pois bem, aí nós podemos entender, então, que Deus ele cria o ser humano e Deus vai criar o ser humano com uma constituição.
E Deus vai constituir o homem de duas naturezas. Uma natureza, a primeira natureza física e material, conforme a imagem está vendo, você está vendo, e a segunda natureza espiritual e transcendente. Então, à luz da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o ser humano ele é tricotômico. Ele tem uma natureza de tricotomia, ou seja, é dividida em três componentes, subdividida em duas naturezas. Essas duas naturezas, já disse, a primeira física material, que é o corpo, e a segunda natureza, ela é imaterial, ela é espiritual, que é composta pelo espírito e a alma. É uma natureza transcendente. Agora, aqui é bom abrir um espaço aqui e passar para os irmãos que essa é a visão teológica bíblica das Assembleias de Deus, de que o homem tem uma natureza de tricotomia, ou seja, três elementos. Mas não posso deixar de informar para os irmãos que há um outro entendimento, uma outra linha teológica que entende que o homem ele é dicotômico, ou seja, que o homem tem uma natureza de dicotomia. O que seria isso? Que o homem ele é formado de corpo e alma e espírito seria um só elemento. Então, assim seria dentro dessa linha teológica o homem uma dicotomia e não uma tricotomia. Mas como nós, assembleanos, entendemos pela Bíblia Sagrada que o homem ele é formado por uma tricotomia, ou seja, por uma natureza material que é o seu corpo e por uma natureza espiritual que é composta por dois elementos, que é o espírito e a alma, então nós vamos focar na natureza tricotômica do homem e não na natureza dicotômica. E por que nós cremos assim, que o homem ele é de uma natureza de tricotomia? Vamos lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, Paulo vai dizer o seguinte, olha, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, se dentro do entendimento que nós temos, nas Assembleias de Deus, se o homem fosse formado por uma dicotomia, logo esse versículo teria uma alteração aqui na gramatical, porque o versículo diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo. Então, dentro do entendimento da Assembleia Bíblica sobre essa tricotomia, se o homem fosse de uma natureza dicotômica, o versículo seria assim, todo o vosso espírito ou alma e corpo, quando você coloca o termo ou entre duas palavras, você está querendo dizer que ambos são o mesmo elemento, são a mesma coisa. Mas o termo e já dá uma distinção de elementos. Então, espírito e alma e corpo. Então, temos claramente aqui na gramática aqui três elementos distintos, três elementos diferentes. Em Hebreus 4:12 também, temos aqui o entendimento sobre essa tricotomia humana. Hebreus 4:12 diz exatamente assim, olha só, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, um elemento, e do espírito, segundo elemento, e das juntas e medulas, que aqui fala do corpo. Então, se fosse o espírito e a alma um só elemento, o versículo seria, da alma ou do espírito, mas, no entanto, o versículo é da alma e do espírito, dando uma distinção entre elementos. Então, entendemos pela Bíblia Sagrada que a constituição do ser humano ela é tricotômica, formada então por corpo, alma e espírito, sendo o corpo fazendo parte da sua natureza material, é a parte material do homem, a alma e o espírito fazendo parte de uma segunda natureza, de uma segunda natureza, que é a natureza espiritual e transcendente. Então, vamos agora analisar cada um desses elementos separadamente. Então, o primeiro elemento é o corpo. O corpo ele vai se referir exatamente à parte material do ser humano. Então, aqui nós temos a imagem, eu procurei trazer uma imagem de um corpo com toda a sua estrutura. Então, o corpo ele é o elemento que faz parte da natureza material, sendo esse elemento exatamente a parte material do ser humano. E é marcada pelas seguintes características. Primeiro, olha só,
pela materialidade. Então, o corpo, materialidade significa que ele foi feito, criado, vamos dizer assim, mas um termo mais certo, né? Ele foi criado a partir de uma matéria pré-existente, que é o pó da Terra, né? Esse que é o pó da Terra. Esse corpo, que é a parte material do homem, ele é marcado pela sua visibilidade, ele é visível, você pode vê-lo. Ele é marcado também pela característica da tangibilidade, ele pode ser tocado, porque é uma matéria, a matéria pode ser tocada. E ele também é marcado pela sua característica de mortalidade. O corpo do homem, ele é mortal. Então nós temos aqui o primeiro elemento que faz parte da natureza, né, da natureza do ser humano, a natureza material, que é o corpo físico, que tem materialidade, visibilidade, tangibilidade e mortalidade. E o corpo humano, ele possui uma estrutura tão milagrosa, tão completa, tão complexa, que derruba automaticamente aquela teoria da evolução, que a teoria da evolução jamais consegue explicar essa complexidade, essa completude, esse milagre que é o corpo humano. Veja aí que nós colocamos a imagem de um corpo com toda a sua estrutura, com todos os seus nervos, tudo isso é algo milagroso, é algo complexo, que não teria como ser a partir de um processo evolutivo. Então, esse é o primeiro elemento da natureza humana, que é o corpo, que é a parte material do ser humano. O segundo elemento que nós vamos ver é exatamente a alma. E o que é a alma? A alma é uma das partes imaterial e imortal do ser humano. Mas antes disso, nós temos que entender uma coisa, não deu para colocar no subsídio, mas nós temos que entender o seguinte, temos que entender que a palavra alma, o termo alma, ele tem significado diversos dentro da Bíblia. Então, quando você vê a palavra alma na Bíblia, você tem que saber identificar se esse termo alma está se referindo ao elemento da parte material e mortal do ser humano, ou se está tendo outro significado. Por exemplo, lá em Levítico, capítulo 17 e o versículo 10, vamos ver aqui, Levítico 17 e o versículo 10 diz exatamente assim, olha, e qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comeram do sangue, contra aquela alma, a alma aqui significa o que então? A alma aqui nesse versículo significa uma pessoa física. O próprio versículo já começa dizendo qualquer homem, então aqui alma, né, significa o quê? Uma pessoa física. Em Romanos capítulo 13, versículo 1, Romanos capítulo 13, versículo 1, temos também o termo alma, não significando essa parte material. O termo alma diz assim, capítulo 13, né, capítulo 13 e o verso 1, diz exatamente assim, toda alma esteja sujeita às autoridades. A alma aqui significa o quê? Um indivíduo, cada pessoa individualmente. Então, alma aqui não significa essa parte material, né, imortal do ser humano, que faz parte da sua natureza espiritual. Não, aqui significa indivíduo. E podemos ver ainda, né, lá em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, no versículo 21 e o 24, diz exatamente assim, olha, 21 e 24. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente. A alma aqui está se referindo a quem? Está se referindo aos animais que Deus criou. Então, o termo alma na Bíblia vai ter significado diferente. Você precisa identificar se o termo alma, se a palavra alma no texto está se referindo à alma como a parte material e imortal do ser humano, da sua natureza espiritual, ou se está se referindo ao indivíduo, uma pessoa, né, a um animal ou vice-versa, só para você ter uma noção. Então, no caso aqui em questão, essa alma que estamos nos referindo aqui é exatamente esse elemento que faz parte, né, da natureza espiritual do homem, que é imaterial, que é imortal. E a alma, ela é marcada pelas seguintes características. Vamos lá, a alma, ela trata-se daquelas, é a sede das emoções, é a sede dos sentimentos, da vontade, né, que são exteriorizadas pelo corpo, ou seja, é a alma que sente tristeza, é a alma que sente alegria, e a alma, então a alma é a sede de todo o sentimento que você tem, emoção, vontade que você tem,
E ela vai fazer isso exteriorizando todos esses sentimentos pelo corpo. Então nós vamos ver mais na frente, eu vou ter que adiantar aqui, que na verdade o corpo ele é o invólucro da alma. O que é o corpo? O corpo, que é esse elemento, né, esse elemento material, o corpo nada mais é do que digamos assim, aquele elemento, a caixa da alma. É aquele que reveste a alma, aquele que encobre, que envolve a alma. Porque pelo fato da alma ser um elemento espiritual, ela não tem como ter uma interação com o mundo físico. E ela vai ter a interação com esse mundo físico através do corpo. É por isso que é a alma que dá vida ao corpo. Então, a alma dá vida ao corpo. Então, se por acaso o corpo deixar de cumprir as suas funções vitais, o que vai acontecer? A alma vai se retirar do corpo e o corpo vai morrer. Isso está escrito lá em Gênesis 35 e o verso 18. Olha só o que diz lá, Gênesis 35 e o verso 18 diz exatamente isso. E aconteceu que saindo-lhe a alma, porque morreu, tá vendo? Então a alma é esse elemento que ela está dentro do corpo do homem, é ela que mantém esse corpo, né, com as suas emoções, porque ela vai exteriorizar as suas emoções através do corpo. Então o corpo se envolve por essa capa, né, que cobre a alma, pelo qual a alma ela tem uma interação ali com o mundo físico. Então esse é o segundo elemento, né, que faz parte da natureza espiritual. A alma é quem é você realmente. A alma é quem é você realmente. Então a alma ela está dentro de você e é ela que é responsável por todos os sentimentos, repito, emoções, vontade, desejos. Só que a forma dela exteriorizar tudo isso é através do corpo. Por isso que quando um corpo ele perde os seus sinais vitais, o que acontece? Ele vira um corpo sem vida, porque a alma ela se retira ali do corpo. Tiago capítulo 2, 26, vamos ver o que diz lá. Tiago capítulo 2 e o verso 26 diz exatamente assim, Tiago 2 e 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos ver aqui que o espírito também vai fazer parte dessa situação de dar vida ao corpo. Mas vamos deixar esse versículo aqui para a aplicação do próximo elemento, que é exatamente o espírito. Então nós temos, recapitulando, nós temos, quando Deus cria o homem, ele constitui o homem de três elementos, de forma tricotômica, de corpo, alma e espírito. Já vimos que o corpo é a parte, né, imaterial do ser humano, A alma é a parte interior, é a primeira parte espiritual, imaterial do ser humano, que está dentro do homem, dando vida a esse corpo, sustentando esse corpo e expressando os seus sentimentos, desejos, vontade, emoções através desse corpo. E o segundo elemento, que faz parte da natureza do ser humano, é exatamente o espírito. O espírito nada mais é do que a outra parte imaterial e imortal do ser humano. E o espírito, ele é concedido ao homem no momento em que o homem recebe ali o sopro de Deus, ele recebe esse espírito na sua vida. Então, aqui não trata-se do Espírito Santo, trata-se do Espírito como a sede da consciência, porque essas são as características do Espírito. O Espírito é corpo e alma, é a sede das emoções, né? Do sentimento, das vontades, dos desejos que vão ser exteriorizados pelo corpo humano. O Espírito já é a outra parte material e mortal do homem que é marcada pelas seguintes características. Primeiro, o Espírito é a sede da consciência, né? É o Espírito que nos permite discernir entre o certo e o errado. É o Espírito que torna o homem diferente dos animais, porque de todos os seres vivos da Terra, o homem é o único que tem o intelecto e a racionalidade para buscar a Deus, para adorar a Deus. Então, quais são as funções do Espírito? Primeiro, vincula o ser humano ao mundo espiritual, essa é a função do Espírito. Segundo, é no Espírito que é comunicado as verdades do mundo espiritual. É o Espírito que entende as verdades do mundo espiritual. Terceiro, é o Espírito que impulsiona o ser humano a buscar a Deus, a se relacionar com Deus, por isso que vem pelo sopro de Deus. É o Espírito que, por meio dele, o homem consegue ter uma interação com Deus, com o mundo espiritual. Então,
O espírito é essa outra parte material. Então, por que você não vê um animal entrando na igreja para cultuar a Deus? Você não vê um animal ajoelhado orando. Você não vê um animal cantando a Deus como nós cantamos. Você não vê um animal buscando adorar a Deus. Por quê? Porque o animal não tem esse espírito. O animal tem alma, como o homem tem. Porém, é um assunto mais profundo, mas só para sintetizar. A alma do animal, ela é mortal e a alma do homem, ela é imortal. Ela é imortal. É um assunto mais complexo, mas só para você entender. Mas vamos focar aqui na alma e espírito do homem. Então, o homem é a coroa da criação de Deus porque o animal tem corpo, o homem também tem. O homem tem alma, o animal também tem, mas aqui começa a diferença. Por quê? Porque, repito, a alma do homem é imortal e a alma do animal ela é mortal. E o homem, além de tudo, tem um espírito, e é o espírito que vai ser esse elemento responsável por levar o homem a cultuar a Deus, por levar o homem a buscar a Deus. Então, estes são os três elementos que fazem parte dessa natureza, dessas duas naturezas do ser humano, quando Deus o cria e o constitui com essas duas naturezas. A natureza espiritual, formada pelo espírito e a alma, que são as duas partes imateriais e imortais do ser humano, e a natureza material, que é formada pelo corpo, que é a parte material, né? Que é marcada pela tangibilidade, pela visibilidade, pela materialidade e pela mortalidade. Esses são os elementos que fazem parte dessas duas naturezas que Deus constitui o ser humano, uma tricotomia. Pois bem, mas aí vamos nos lembrar. Aqui temos na próxima imagem você vê um resumo de tudo isso que nós falamos, é um slide para você ver aqui o resumo, né, do que é o espírito, do que é a alma e do que é realmente o corpo. A alma ela vai exteriorizar suas emoções através do nosso corpo, por meio dos nossos cinco sentidos, a visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar, vão exteriorizar tudo aquilo que é sentimento, vontade e desejo da alma. O espírito é aquele que é responsável pelo discernimento, pela esperança, né? Pela adoração, pela oração, pela fé, que leva, que impulsiona o homem a ter uma interação com o mundo espiritual e uma interação com Deus. E os animais são diferentes nesse aspecto. Pois bem, só que com a queda do ser humano, quando o ser humano peca contra Deus, isso lá no Jardim do Éden, o que acontece? Há um problema de contaminação, tanto do corpo como da alma, do espírito. Então a Bíblia vai revelar para nós que quando o homem peca, o pecado acaba afetando toda a tricotomia do ser humano, afetando a alma, o corpo e o espírito. Em Romanos 7, 20 ao 23, Paulo, no capítulo 7, 20 e 23, ele vai falar sobre isso, ilustrando com aquela luta interna que ele tinha contra o pecado no seu corpo. Então, nós observamos que a alma e o espírito e o corpo, eles estão o quê? Interligados. Então, a imagem que você está vendo aí, é uma imagem para você tentar entender como é essa questão dessa tricotomia. Então você tem lá no centro a alma, o espírito lá no centro, né, em cor cinza, a alma em cor amarela, na seta amarela, a cor branca ali na seta amarela, e o corpo aí na cor preta. Então, você pode perceber que a imagem passa aqui a mensagem de que alma, corpo e espírito, eles estão o quê? Estão interligados. Então, logo, se um é afetado pelo pecado, logo todos os três são afetados pelo pecado. Então, por isso que a santificação tem que ser feita completa. A santificação tem que ser feita do corpo, da alma e do espírito. Por isso que Paulo diz lá no versículo que lemos que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus, porque até a volta dele acontecerá uma transformação que veremos no segundo tópico. Então, com a queda, tanto o corpo como a alma e o espírito foram o quê? Foram afetados pelo pecado. Então é preciso que isso seja o quê? Que isso seja restaurado. E isso é restaurado como? A partir de uma santificação. Então não tem como você desassociar a sua vida espiritual do corpo, da alma e do espírito, porque os três estão interligados. Os três só se separam a partir da morte. Né? Ali que vai haver a separação dos três elementos. Mas em vida não tem como separá-los. Então,
Isso requer do cristão o quê? Uma conduta irrepreensível na sua tricotomia, ou seja, uma santificação completa, uma santificação do corpo, da alma e do espírito. Então, só que essa santificação completa de toda a tricotomia, ela só é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito Santo na sua vida e também pela palavra de Deus. Você lê depois 1 Pedro 1, 15 a 25, que você vai ver como isso. Mas como é que você pode? Como é que é santificar corpo, alma e espírito? Você vai santificar o seu corpo, nós vamos ver isso mais na frente, você vai santificar o seu corpo, evitando os pecados que são praticados pelo corpo. Você vai santificar a sua alma, visto que a alma ela está relacionada aos sentimentos, emoções, vontade e desejo. Então você vai fazer o quê? Você vai santificar os seus desejos, as suas emoções, seus sentimentos e vontades. Como é que você faz isso? Aí você vai lá para Provérbios, porque a alma está diretamente relacionada ao coração. Porque o coração fala do sentimento. O que a Bíblia diz? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? Guarda o teu coração. O salmista vai dizer, escondi a tua palavra em meu coração, isso é na sua alma. Aí você vai estar santificando o quê? O seu sentimento, as suas vontades, seus desejos e suas emoções, automaticamente santificando a alma. E o espírito? O espírito, já que ele é o elemento que faz a ligação entre o homem e Deus, que vincula o homem ao mundo espiritual de Deus, então é uma busca por Deus. Quanto mais você busca a Deus, mais você está fazendo o quê? Você está santificando o seu espírito. Quanto mais você busca aquilo que está relacionado a Deus, aí fala-se de oração, tudo aquilo que está relacionado a Deus, então você está santificando o seu espírito. Dessa forma, então, você está fazendo o quê? Você está restaurando o seu corpo, a sua alma, o seu espírito a um estado de santificação. Então nós aprendemos nesse primeiro tópico aqui que Deus ele constitui o ser humano de uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Esse corpo, alma e espírito é afetado pelo pecado, mas ele pode ser restaurado a partir do momento em que o homem aceita Jesus como Salvador. Isso é um reconhecimento do sacrifício de Cristo. O sangue de Cristo tem poder para purificar de todo pecado. O Espírito Santo vai fazer uma ação de separação, de santificação posicional. E você vai manter essa santificação posicional pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela o quê? Purifica, ela limpa. Dessa forma, você vai estar santificando seu corpo, alma e espírito e mantendo-o santo conforme era santo antes da queda. Pois bem, nesse primeiro tópico, então, nós abordamos aí sobre a criação do ser humano e o processo do ser humano, como Deus constituiu o ser humano quando o criou. Bom, no segundo tópico, nós vamos ver agora qual que é a visão bíblica sobre o corpo, né? O posicionamento da Bíblia sobre o corpo, porque nós já começamos, na verdade, a ver esse posicionamento já na criação do ser humano. Agora vamos reforçar esse posicionamento com qualquer visão bíblica do corpo, né? Do corpo humano. E pela imagem que você já vê, já dá para perceber que a Bíblia ela mostra o corpo, primeiramente. Ela apresenta o corpo, se posiciona mostrando o corpo como a parte exterior do homem. É que o apóstolo Paulo chama de homem exterior. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova. Que homem exterior é esse que Paulo está falando? É a parte material, é o corpo humano. Então, na Bíblia Sagrada, você vai perceber que o corpo ele é apresentado de forma literal e também por metáforas. Por exemplo, então você precisa entender isso. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, Paulo escreveu assim, olha, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, a casa terrestre desse tabernáculo, Paulo está falando do quê? Do corpo. Agora, no versículo 4, olha só, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, fala do quê? Do corpo, né? Não gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. 1 Coríntios capítulo 5, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 5 e o verso 5 diz exatamente assim. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Carne aqui está se referindo o quê? Ao corpo.
para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Carne aqui está se referindo ao corpo. Vamos ver mais outra metáfora agora. 2 Pedro 1,13 diz assim, 1,13 diz assim: e tenho por justo enquanto estiver nesse tabernáculo aqui mais uma vez é uma metáfora que está se referindo ao corpo. Em Mateus 6,22, para fechar, vamos ver a Bíblia apresentando o corpo de forma literal com o termo corpo mesmo. Mateus 6,22 diz exatamente isso. Pois bem, então nós podemos entender que o corpo ele vai se referir exatamente a essa parte material, a esse homem exterior. O corpo, então, vai se referir ao quê? Exatamente ao organismo humano como um todo. Lembra aquela imagem lá atrás, quando Boston mostrou o corpo humano com toda a sua estrutura, nervos e vice-versa? Pois então, ali é daquela forma que a Bíblia apresenta o corpo, incluindo todo o seu sistema digestivo, todos os seus órgãos e tudo aquilo que compõe a estrutura física e material do ser humano. Assim que a Bíblia apresenta o corpo do ser humano. Então, o corpo, conforme eu disse lá atrás, trata-se exatamente desse invólucro, dessa capa da parte material do ser humano, que é a alma e o espírito. E o corpo ele vai ser um veículo exatamente para que haja uma interação da alma com o mundo físico. Sem o corpo humano, a alma não conseguiria ter uma interação com o mundo físico. Por quê? Porque a alma ela é o quê? Ela é espiritual, ela é imaterial. Por isso é que ela precisa do corpo. E o corpo, então, seria nada mais do que esse invólucro que irá fazer com que a alma tenha essa interação, conforme nós dissemos ali. Então, por causa da queda, o que aconteceu? O corpo do homem foi contaminado pelo pecado. Por isso é que o corpo adoece, por isso é que o corpo envelhece, por isso que o corpo morre. Você tem os textos que você pode ler. Então a Bíblia vai se posicionar apresentando o corpo exatamente como essa parte exterior do homem, como esse homem exterior, essa parte material que por causa do pecado adoece, envelhece o homem. Quando Deus cria o ser humano, e o coloca no jardim do Éden, Deus o criou para viver eternamente, mesmo com aquele corpo físico que Deus deu a ele. Mas quando o pecado entra, esse corpo ele é afetado pelo pecado, contaminado pelo pecado. E agora, então, o homem precisa de uma transformação nesse corpo, porque a partir do pecado, então, o corpo do ser humano ele passa a estar sujeito à doença, ao envelhecimento e à mortalidade. Só que o que nós precisamos entender claramente é que o problema não está no corpo em si. O corpo em si não é mau, porque é uma doutrina que ensina que o corpo é ruim, que o corpo é mau. Não. O corpo em si não é mau. O que é mau é o pecado. Por que o corpo em si ele não é mau, apesar lá de ter sido afetado para o pecado? Porque com o sacrifício de Cristo, o homem hoje ele tem a condição de tornar o seu corpo um instrumento do pecado, mas também pode tornar o seu corpo um instrumento de Deus. O ser humano é que vai escolher isso. Olha o que Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 24. É muito interessante. Olha só, Efésios 4, 22 ao 24. Diz assim, olha só. Que quanto ao trato, vos despojeis do velho homem, ou seja, aquele homem que oferecia o seu corpo como instrumento para o pecado, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem. Qual que é o novo homem? O novo homem é aquele que agora o seu corpo se torna um instrumento para Deus. Tá vendo? E vos renoveis do novo homem, revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, primeiramente, qual que é o posicionamento da Bíblia sobre o corpo humano? Qual que é a visão bíblica sobre o corpo humano? É que o corpo humano ele é essa parte exterior do homem que foi afetada pelo pecado, mas que pode ser oferecido a Deus como um instrumento dele e não como um instrumento do pecado, cabendo ao homem fazer essa escolha. Por quê? Porque o corpo ele é aquele condutor da expressão dos sentimentos e da vontade da alma. E aí então você tem que santificar o seu corpo.
Pois bem, qual que é a visão da Bíblia sobre o corpo humano? Primeiro, apresenta o corpo como uma parte material, né, o homem exterior. A Bíblia tem a visão do corpo como templo do Espírito Santo. Você vê a imagem. Por quê? Porque a Bíblia ela vai primeiro apresentar o corpo humano como pertencente a Deus. Ou seja, dentro do contexto bíblico, nós entendemos Paulo em 1 Coríntios 16, 12 ao 20, que é a nossa leitura em classe. Paulo está dizendo ali para nós que o corpo do ser humano pertence a Deus e o corpo do ser humano foi criado para ser morada de Deus e para ser santuário do Espírito Santo. Então, nós somos meros mordomos do corpo. O corpo pertence a Deus, foi criado para ser morada, habitação, santuário, casa do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. Então, nesse texto de 1 Coríntios 6, de 12 a 20, Paulo ele faz um chamado exatamente para o quê? Para a santidade, para a pureza, para que se tenha cuidado com o corpo. Paulo está dizendo ali que o nosso corpo, que o corpo do ser humano, ele não foi criado para ser usado como instrumento do pecado, não. Ele foi usado para ser um instrumento para Deus. Por isso que Paulo vai dizer, glorificai a Deus, pois no vosso corpo. Então não é para o homem submeter o seu corpo ao pecado, mas é para o homem glorificar a Deus no seu corpo. E como é que o homem glorifica a Deus no seu corpo? O homem glorifica a Deus no seu corpo não é com tatuagem de versículo bíblico, não é com tatuagem de imagens bíblicas, não é com tatuagem de objetos bíblicos, né? Estamos falando aqui que não é com essas coisas que você glorifica a Deus no seu corpo. No contexto ali, Paulo está dizendo bem claro que nós glorificamos a Deus no nosso corpo quando nós o que? Santificamos o nosso corpo. Quando nós não oferecemos o nosso corpo como instrumento do pecado. Então a Bíblia vai mostrar o corpo como o templo do Espírito Santo, como uma habitação, né? E sendo o nosso corpo o templo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, o que significa? Significa que onde quer que nós estivermos, nós somos portadores do Espírito Santo. Onde quer que nós estivermos, o Espírito Santo está dentro de nós. É assim que que a Bíblia apresenta o corpo, né? O corpo. É a visão bíblica do corpo. Lógico que isso aqui é para aquele que serve a Deus, porque não há como o Espírito Santo habitar num corpo mundo. O Espírito Santo não é um urubu que vai pousar sobre carniça. O Espírito Santo não é um suíno que vai habitar num chiqueiro. Por isso que quando o homem aceita Jesus como Salvador, ele entra num processo de santificação, com uma santificação posicional, porque o Espírito Santo muda de posição, traz ele para a presença de Deus, e a partir de agora, esse mesmo ser humano tem que se manter nessa posição. E como é que ele se mantém nessa posição? Através da santificação. Aí o Espírito Santo passa a habitar no crente quando ele aceita Cristo e continua habitando quando ele vai cada vez mais criando esse ambiente para que o Espírito Santo permaneça dentro dele. Então, uma vez que o Espírito Santo está dentro do crente, porque é morada, o nosso corpo é morada, é templo, é habitação dele, então, onde quer que nós estivermos, em qualquer lugar que nós formos, o Espírito Santo ele estará conosco. Por isso que Paulo ele nos alerta nesse texto aí que nós temos que evitar comportamentos que possam profanar ou prejudicar o santuário que é o corpo humano. Então, segundo, qual que é o posicionamento da Bíblia sobre o corpo? Primeiro, que o corpo é aquela parte exterior do homem, é o homem exterior que foi afetado pelo pecado, mas que pode ser restaurado. E aí a Bíblia vai mostrar que o corpo humano ele foi criado para ser templo do Espírito Santo e não para ser um instrumento do pecado. Quando eu santifico o meu corpo, quando eu não pratico os pecados, os pecados que são praticados pelo corpo, por isso que Paulo fala fugir da prostituição, de todas essas coisas, porque são pecados praticados pelo corpo. É uma exteriorização do sentimento, do desejo da alma, porque aí você então está impedindo que o Espírito Santo venha fazer morada dentro de você, diferentemente do que o mundo apresenta querendo ser próprio. Outra visão bíblica sobre o corpo é que este corpo que hoje
foi afetado pelo pecado, mas que pode ser restaurado, porque o Espírito Santo pode habitar nele. Quando nós glorificamos a Deus em nosso corpo, santificando o nosso corpo, esse mesmo corpo, né, ele vai passar por um processo chamado glorificação. O que é a glorificação do corpo? É exatamente um ato de Deus que vai acontecer lá na ressurreição dos mortos. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 ao 58, eu estou lendo aqui para ganhar tempo, você vai ver ali Paulo falando exatamente desse ato de Deus na ressurreição dos mortos, quando aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão com seus corpos transformados, um corpo glorioso, né? Então, conforme a imagem sugere para nós aí, hoje, o nosso corpo, por causa do pecado, o nosso corpo está sujeito a enfermidades, está sujeito a fragilidades, está sujeito a limitações físicas, né? Está sujeito ao pecado e está sujeito a todas as demais consequências do pecado. Mas na ressurreição dos mortos por ocasião do arrebatamento, este corpo será transformado em um corpo glorificado como o corpo de Jesus, um corpo que não mais vai estar sujeito a nenhum tipo de doença, enfermidade, fragilidade ou limitações físicas. Por quê? Porque será um corpo transformado. Paulo vai falar sobre isso também em Tessalonicenses, capítulo 4, né? Então, essa glorificação do corpo vai ser a última etapa do processo de salvação, né? Por quê? Porque o corpo ele é carnal. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, quando ele está escrevendo sobre esse momento da ressurreição, ele vai dizer que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Diz assim o versículo 50. E agora vos digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, a carne aqui fala do quê? Fala do corpo, porque o corpo ele é físico, o corpo é carnal. Então, para que nós possamos herdar o reino de Deus, por ocasião do arrebatamento, aqueles que estiverem vivos, né, que servem a Cristo fielmente, estiverem vivos, Paulo vai dizer em Tessalonicenses que serão o quê? Transformados. E aqueles que estão mortos, morreram em Cristo, ressuscitarão num corpo glorioso. Por quê? Porque o corpo, na sua matéria, ele não pode herdar o reino de Deus. E essa esperança, né, e essa certeza que nós temos dessa glorificação do nosso corpo, quando nunca mais estaremos sujeitos ao pecado e a nenhuma outra consequência desse pecado, essa certeza ela é ratificada pela própria ressurreição de Jesus Cristo. Aqui estão todos os textos que você pode ler, porque Jesus ressuscitou. Se ele ressuscitou, é evidente que aqueles que morreram em Cristo também ressuscitarão. E aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento serão transformados em um corpo glorioso. A partir daí, então, nunca mais o ser humano, aquele que foi salvo, nunca mais ele vai estar sujeito ao pecado. É assim que a Bíblia ela apresenta o corpo, essa é a visão e este é o posicionamento da Bíblia sobre o corpo. Pois bem, mas assim chegamos ao terceiro tópico. E no terceiro tópico nós temos a visão secular do corpo. Qual que é o posicionamento secular sobre o corpo humano? De um lado nós temos o posicionamento bíblico, já vimos. Agora vamos ver qual que é a visão e o posicionamento secular sobre o corpo humano. Então a primeira imagem que você vê aí já dá noção, né? Você vê um casal conversando e a mulher dizendo para o homem, e aí, pronto para hoje à noite? O homem respondendo, com certeza, o que me importa é ter prazer. Então, a visão secular do corpo, primeiramente, é uma visão de hedonismo, que o corpo foi criado, o corpo ele é para ser usado, né, na busca do prazer. Porque o que é o hedonismo? O hedonismo nada mais é do que exatamente um estilo de vida que coloca o prazer como objetivo principal da vida. E aí eu te pergunto, por onde é que o ser humano sente o prazer? Ele sente prazer pelo corpo, né? Todo prazer é sentido pelo corpo. Então, como o prazer ele é sentido pelo corpo, então vale tudo nessa busca pelo prazer. Então, o pensamento é, se é para te fazer feliz, então não tem problema. Se é para te dar prazer, então não tem problema. Então, a visão secular sobre o corpo humano, a primeira visão e posicionamento é exatamente este, que o corpo ele é para ter prazer.
É o hedonismo. É a busca pelo prazer a qualquer custo, não importa. A qualquer custo, o importante é o quê? O importante é ter prazer. Mas esse prazer está diretamente ligado às práticas ilícitas, principalmente sexuais, e outras práticas ilícitas, que são pecados no corpo, cometidos no corpo, que impedem que o Espírito Santo venha a fazer morada e habitar naquele corpo. Por isso que Paulo disse que nosso corpo é para glorificar a Deus. Enquanto o posicionamento secular é de a busca pelo prazer a qualquer custo, oferecer o corpo para esse prazer, a posição bíblica é glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Isso é feito como? Através de uma santificação. Qual que é a visão secular sobre o corpo? Primeiro e segundo, o corpo ele é oferecido para a experiência ou para a prática do narcisismo. O que é o narcisismo? É que é um traço, né, da personalidade, na verdade é um transtorno de personalidade que é caracterizado por um amor excessivo que a pessoa tem por si mesma, uma preocupação excessiva que a pessoa tem consigo mesma, e ela busca sempre a admiração dos outros, a validação dos outros. Ela se ama ao extremo, ela é o centro das atenções, ela é o centro de tudo, é conforme a imagem está mostrando para você aí. Então, na visão secular, o corpo é para exercer o narcisismo. Então, de modo insensato, o que acontece? A pessoa que é narcisista, ela persegue um corpo ideal, persegue um corpo perfeito, por meio de boa estética, por meio de cirurgias plásticas, né? Por meio até mesmo de produtos para poder buscar o corpo perfeito. Tem gente que aplica, na busca do corpo perfeito, aplica até produtos que é para cavalo, para poder criar músculos. Tudo isso é o quê? É postura narcisista. Então, essas pessoas, elas oferecem o corpo, né, como ostentação, né, em busca de autorrealização, não admite suas falhas e erros, busca sempre estar em evidência, ser validado, admirado, o corpo perfeito. Quantas mulheres já morreram na sala de cirurgia por causa de uma cirurgia plástica desnecessária? Muitas mulheres, às vezes até bonitas, morreram por causa de uma lipoaspiração desnecessária. O que é isso? A vaidade narcisista que leva a pessoa a oferecer o seu corpo para ser perfeito. E nessa busca de perfeição narcisista, acaba acontecendo várias tragédias. Terceira visão, posicionamento bíblico sobre o corpo, é que o corpo, né, a posição secular sobre o corpo, é que o corpo deve ser oferecido para a erotização. O que é erotização? Bom, em termos gerais, erotização é aquela ação que a pessoa tem de provocar sensações eróticas na outra pessoa, ou até mesmo em si mesmo, levando essa pessoa ao quê? À excitação sexual. Então, e um grave problema que temos aqui, eu coloquei imagem de crianças, porque a sociedade secular tem levado as nossas crianças, né, à erotização. Ou seja, as crianças estão erotizando seus corpos, ainda criança. Eu lembro uma época que havia crianças dançando aquela música na boquinha da garrafa. Você vê crianças em redes sociais dançando músicas sensuais. O que é isso? É a erotização do corpo, já começando pelas nossas crianças. As imagens que você está vendo aí nos mostram o quê? Que a erotização do corpo tem sido explorada pelas mídias, né? Através de novelas, filmes, até mesmo desenhos animados, né? Documentários, shows. Tem sido explorada através de artes, da arte. Há poucos dias teve lá, né, em São Paulo, uma situação que o homem ficou nu lá, né, nu, e criança vendo aquilo. Então, tem sido explorado também pelas músicas, né, uma apologia ao sexo desenfreado, de literatura, tudo isso com o objetivo de quê? De seduzir e estimular as pessoas a práticas sexuais ilícitas. Então, a visão secular, a posição secular sobre o corpo é que o corpo ele pode ser oferecido para a erotização. E a erotização visa levar as pessoas à prática de práticas sexuais ilícitas, a despertar, né,
a excitação sexual vem para que sejam praticadas essas atitudes, né? Essas atitudes sexuais ilícitas. Então essa é a visão do corpo. No entanto, a Bíblia é: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Essa é a posição da Bíblia, né? A posição da Bíblia. E por último, nós temos último posicionamento, né, dessa sociedade sem Deus sobre o corpo o corpo deve ser oferecido para libertinagem. A imagem que você está vendo hoje já diz tudo a imagem que você está vendo aí. Então, a libertinagem é um termo que esse termo é usado para descrever um comportamento, né, sexualmente desregrado, né, um comportamento desrespeitoso, um comportamento sexual que não leva em consideração os princípios morais, os princípios éticos, né, os princípios bíblicos, nem tampouco as consequências emocionais e sociais que virão. Isso é o que libertinagem é: a práticas sexuais ilícitas, né, e feito de modo desregado. Então, a libertinagem ela pode envolver, olha só, promiscuidade, infidelidade conjugal, né, adultério, relação homossexual, a imagem que sugere para nós ali, e outras práticas ilícitas, tudo isso dentro da libertinagem. Então, a visão secular sobre o corpo é que o corpo ele deve ser oferecido pela libertinagem, porque uma posição puxa a outra. Começa com o hedonismo, a libertinagem é a busca pelo prazer dentro do hedonismo, e por aí vai. Então, infelizmente, essa visão, esse posicionamento secular sobre o corpo. O corpo é para ser, né, vivido na busca do prazer em libertinagem. E agora sim, a última posição, né, a última visão que essa sociedade secular tem sobre o corpo é sobre a liberdade e autonomia. O que isso quer dizer? Essa liberdade está relacionada ao quê? Ao livre-arbítrio do ser humano. Deus criou o homem com o livre-arbítrio. Só que, dentro dessa visão, desse posicionamento secular sobre o corpo, né, eles usam dessa liberdade para quê? Para fazer o que quiserem com o seu corpo. Porque o livre-arbítrio implica no quê? Implica em ter autonomia e tomar suas próprias decisões. Só que, como eu disse, eles usam desse livre-arbítrio, dessa liberdade, para fazer o que quiserem com o seu corpo. Lembra das aulas passadas que nós falamos sobre o movimento feminista, cujo um dos lemas principais é meu corpo, minhas regras? Pois é isso mesmo. A imagem que você vê ilustra exatamente isso. A mulher dizendo: olha, meu corpo, minhas regras. Podem discutir e debater até cansar, mas a decisão final é apenas minha. Eu não aceito ser pressionada. Por quê? Porque o corpo é meu. Eu tenho liberdade, eu tenho autonomia sobre o meu corpo. Eu sou dona do meu corpo e faço do meu corpo o que eu quiser. Então, o que nós vemos nessa sociedade amoral aí, que não tem mais moral, né? Essa cultura social pós-moderna, o que nós estamos vendo aí é o quê? É exatamente uma cultivação de ideias secularistas que promove a banalização do corpo. Então, qual que é o posicionamento e a visão secular sobre o corpo? Meu corpo, minhas regras, porque o corpo é meu, eu tenho liberdade e autonomia sobre ele. E aí então se cultiva o que? A banalização do corpo. E aí, para poder divulgar, propagar e defender essa banalização do corpo, o que acontece? Satanás criou os movimentos que nós conhecemos aí e que vimos na aula passada, que fala sobre LGBT, né? LGBT e vice-versa. Esses movimentos nós sabemos que foram criados aí exatamente para difundir, propagar e defender as liberdades sexuais, a autonomia e liberdade que tem sobre o corpo, a libertinagem, a erotização, o narcisismo e principalmente o hedonismo, que é a busca pelo prazer a qualquer custo. Então, irmãos, essa é a posição e a visão secular sobre o corpo humano. Uma visão triste, uma visão que lá fora cada vez mais vai se degradar, mas que dentro da igreja a visão
sobre o corpo, o posicionamento tem que ser o posicionamento que a Bíblia nos dá sobre o corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, ele não pode ser exercido para o hedonismo, para o narcisismo, para a erotização fora dos princípios estabelecidos por Deus. É bem dizer isso, é bom dizer isso, né? A lição passada falando sobre a sexo e sexualidade. A sexualidade foi criada por Deus, mas para ser exercida dentro de princípios, entre o casal não há nenhum problema se houver ali atitudes de erotização entre o casal casado, dentro dos princípios bíblicos, não há problema nenhum, mas a grande questão é que isso é feito numa sociedade completamente desregrada, não é isso? E que o corpo, ele pertence a Deus, e o corpo é templo e morada do Espírito Santo. Eu não posso fazer o que eu quero com o meu corpo, porque a partir do momento que eu aceitei Jesus como Salvador, o Espírito Santo habita nele, ele pertence a Deus. Pois bem, assim chegamos à conclusão da nossa lição. E o que nós podemos dizer? Uma vez que nós entendemos, né, qual é a visão e a posição bíblica sobre o corpo humano, então entendendo a visão bíblica sobre o corpo humano, qual que deve ser a postura do cristão? O que o cristão precisa fazer uma vez que ele entende, né, qual é o posicionamento e a visão bíblica sobre o corpo humano? Primeira coisa que ele tem que fazer, cuidar do corpo, alma e espírito em todos os aspectos. Ora, se o corpo é o templo e morada do Espírito Santo, você tem que cuidar do corpo, tanto no aspecto espiritual como no aspecto material. Cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo em relação à sua higiene pessoal, cuidar do seu corpo em relação ao que é material mesmo, né? Cuidar do seu corpo no sentido, no aspecto espiritual, que é não oferecer o seu corpo para o pecado. Cuidar da sua alma, já dissemos lá atrás como é que pode ser feito esse cuidado, através da santificação da alma e do espírito, já dissemos lá atrás, em todos os aspectos. Nós precisamos então cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, porque os três, segundo Paulo, o apóstolo Paulo, têm que estar irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. E segunda postura é submeter o seu corpo ao Espírito Santo para que você possa vencer o pecado e para que você possa vencer as obras da carne. Porque as obras da carne, que está em Gálatas capítulo 5, 22 a 23, se manifesta através do quê? Se manifesta através do corpo. Então, para que você possa vencê-las, você precisa submeter o seu corpo ao Espírito Santo. E aí, então, você estará criando condições para que você possa vencer as obras da carne e tornar o seu corpo um instrumento de Deus e não um instrumento do pecado. Que nós possamos abraçar essa visão, esse posicionamento, e esse deve ser o nosso posicionamento e a nossa visão sobre o nosso corpo. Bom, assim chegamos ao final dessa lição. Você está vendo no próximo slide os nossos contatos. Lembrando, meus irmãos, que nós não ministramos apenas, não trabalhamos apenas, né, com material para EBD, mas atuamos em todas essas áreas que você está vendo aí, que você está observando aí. Se você deseja receber esse material gratuitamente que eu usei aqui na ministração, em PDF, slides, né, entre em contato comigo aí pelo zap que está aí, que eu vou ter o maior prazer em enviar para você. Na descrição desse vídeo, como sempre, você que é novo por aqui, haverá um link convite para você entrar no grupo de WhatsApp a nível nacional que eu criei, no qual eu disponibilizo esse material toda quinta-feira à noite. É um grupo fechado para postagens, exatamente para evitar, né, de ficar enchendo a memória do celular dos irmãos com mensagens que as pessoas mandam sempre. É um grupo que eu criei para divulgar o meu trabalho apenas. E se você quiser fazer parte desse grupo, toda quinta-feira você receberá no grupo esse material. Basta você entrar aí pelo zap. Quando você entrar lá pelo convite, eu vou te pedir que você me chame no privado, me informe seu nome e nome com sobrenome, de onde você é, para que eu possa registrar, né, o seu nome lá, porque se você for lá, olhar lá os integrantes, todos eles têm o seu nome local, para ficar mais fácil, né, a personalização. Se você acha que esse projeto é importante para você, tem sido útil para você, de acordo com a sua consciência, com a sua vontade, se você achar que a gente merece uma contribuição voluntária sua para manter esse projeto, fique à vontade e tenho certeza que Deus irá te retribuir em dobro. Quero pedir aos irmãos também que
curtam, compartilhem esse vídeo, façam seus comentários aí, porque, como eu disse lá no início, quando você compartilha, curte ou faz comentários, o logaritmo do YouTube ele entende que o conteúdo ele é relevante e ele vai mandar isso para mais pessoas. E o nosso objetivo tem sido exatamente, repito, contribuir com os professores da EBD para que tenhamos uma EBD cada vez melhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê uma excelente aula nesse domingo. Qualquer dúvida, como sempre, eu estou disponível aí no privado. E lembre-se de uma coisa, se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Fiquem com Deus e até a próxima lição, em nome do Senhor Jesus Cristo.